Meus irmãos, a paz do Senhor. Para mim é um grande prazer estar aqui mais uma vez com os irmãos. A nossa finalidade aqui é compartilhar um pouco da palavra do Senhor nosso Deus, e nessa sequência temos aqui estudado a primeira carta do nosso tão amado apóstolo Pedro. Pedro, aqui no capítulo 5, ele acabara de dar instruções para nós que temos aí um chamado da parte de Deus específico para liderar, cuidar do rebanho. E agora Pedro, a partir do versículo 5, vai orientar os jovens cristãos ali do primeiro século, estavam ali naquela região da Ásia Menor, atual Turquia, e também doutrina para os nossos jovens hoje, que creem em Cristo de todo o coração. Pedro prossegue: semelhantemente vós jovens. Pedro tem um ensinamento para a juventude e ele vai trazer doutrina para os nossos jovens. Entendamos que a Bíblia é o nosso manual, a nossa bússola, regra de fé e prática para nós que cremos em Cristo de todo o coração. Semelhantemente, vós jovens, sede sujeito aos anciãos. Ele toca nesse assunto de grande relevância sobre sujeição, sobre submeter, acatar as orientações, entender que os anciãos, aqueles que têm mais idade, eles têm muito a ensinar-nos, a nos orientar e compartilhar conosco experiências, e podemos amadurecer muito, desenvolver muito, ouvindo aqueles que têm mais idade que nós. Então, a postura de um jovem cristão deve ser de sujeição, de se submeter. E sede todos sujeitos uns aos outros, para que possamos ser sujeitos uns aos outros, entendendo o valor dos nossos irmãos, dos membros do corpo de Cristo. Pedro prossegue dizendo como os jovens devem agir: revesti-vos de humildade. Quando ele fala que devemos, nós jovens, se revestir de humildade, ele está dizendo que os jovens devem se apegar à humildade. Nessa sociedade influenciada pelo príncipe da potestade do ar, tem a humildade como fraqueza, mas o nosso Deus, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nos orientou dizendo: aprendei de mim que sou manso e humilde. E a humildade, longe de ser covardia ou fraqueza, nos faz poderoso, corajosos. O nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo nunca foi alguém com característica de covarde. Pelo contrário, ele era um homem viril, corajoso, um homem poderoso. Lembrando que ele era completamente Deus, toda a plenitude da divindade habitava nele corporalmente, e plenamente homem, as duas naturezas em uma só pessoa. Nós devemos então, os jovens, a orientação aqui no versículo 5 é para os jovens cristãos, olhar para o autor e consumador da nossa fé, olhar para o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e aprender dele, que era humilde. A humildade vai nos fazer entender a importância do nosso próximo, dos nossos irmãos. A despeito de terem muito conhecimento ou não, serem cultos ou não, tem a nos ensinar. E nós, então, jovens, precisamos ter essa postura de humildade, porque Deus, ele faz aqui
os jovens lembrar, estarem atentos para o fato que Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Deus abate os soberbos, os altivos, os orgulhosos, e aos humildes, ele, no tempo dele, ele exalta. A humildade vai nos levar a entender que sem Deus não conseguimos dar um passo, nos leva a depender dele em tudo que façamos. Humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que a seu tempo vos exalte. Precisamos confiar no nosso Deus plenamente. Ele vai nos provar, vai nos disciplinar, vai nos ensinar e também, no tempo dele, ele vai nos exaltar. E aqui, a partir do versículo 6, ele que no versículo 5 traz orientações para os jovens de forma específica, ele volta a falar também para os jovens, mas para toda a igreja de uma forma geral. Nós precisamos nos humilhar debaixo da potente mão de Deus, reconhecendo a sua grandeza, a sua soberania, e no tempo dele, ele vai nos exaltar. Deus coloca no trono e arranca a quem ele quer. Deus tem um plano na vida de cada um de nós que cremos nele de todo o coração. E no tempo dele, ele vai colocar tudo nos seus devidos lugares, vai estabelecer o seu querer e a sua vontade. Nós tão somente precisamos, entendendo que fomos chamados para proclamar o Evangelho, as boas novas do reino, a mensagem que dá vida a mortos, continuar cumprindo a nossa missão, o nosso chamado, permanecer onde Deus tem nos colocado. Eu me lembro que em dado momento da minha vida, no início da minha caminhada, alguns irmãos, sendo usados por Deus, falaram que eu pregaria para multidões. Me viram pregando para multidões. E alguém poderia, naquela ocasião, pensar, nossa, vai ser um pregador renomado e vai pregar em congressos. Irmãos, se cumpriu essa palavra na minha vida, e se cumpriu eu pregando ali embaixo do viaduto em Alcântara pela manhã, onde milhares e milhares e milhares de pessoas passam, indo para o médico, para o trabalho, indo para o seu lazer, fazer a sua academia, e ali eu estava pregando e essa palavra se cumpriu. Então, Deus tem os seus meios, o seu jeito de agir, os seus pensamentos são muito mais elevados que o nosso, os seus caminhos excede o nosso entendimento, a nossa compreensão, pois a nossa mente é finita. Deus tem uma obra na nossa vida e nós precisamos nos manter na vontade de Deus, no querer de Deus e anunciando as boas novas do reino. A ordem de Jesus, e olha que foi no imperativo, é: ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. E nós precisamos, irmãos, anunciar, difundir, disseminar as boas novas do reino. Pedro ainda prossegue, depois de nos fazer entender que no tempo de Deus, não no nosso, ele coloca tudo nos seus devidos lugares. Nós tão somente precisamos cumprir a nossa missão, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Temos um Deus que cuida de nós, ele se preocupa conosco, ao contrário de passar de largo, ser indiferente, distante.
Ele está atento a cada um de nós que o amamos, que cremos em Jesus de todo o coração. E precisamos então, claro que ele já sabe, antes que haja uma palavra em nossos lábios, ele é onisciente, conhecedor do passado, do presente, do futuro, mas ele quer nos ouvir e precisamos lançar sobre ele a nossa ansiedade, o que pensamos, as nossas reflexões, falar com ele. A oração é um meio de contato com Deus, de mantermos a sintonia, o relacionamento, a comunhão com o nosso Deus. Precisamos então compartilhar com o nosso Deus, porque Ele cuida de nós, Ele está interessado na sua e na minha causa, o que temos vivido, o que temos passado, sentido, e Ele é poderoso, irmãos, para estabelecer a vontade dEle, que é soberana em nossa vida, lançando sobre Ele, sobre Deus, toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Sede sóbrios. O domínio próprio é uma das virtudes do fruto do Espírito. E nós precisamos então ter o domínio próprio. Nós que cremos em Cristo de todo o coração e temos o fruto do Espírito desenvolvendo, amadurecendo dentro de cada um de nós, precisamos ser sóbrios, equilibrados, irmãos. Nós precisamos estar prudente, acautelado, sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor bramando como leão, buscando a quem possa tragar. O nosso adversário, ele busca ocasião para nos derribar. E precisamos estar fundamentado, arraigado, plantado, calcado no nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, fazendo a sua obra, fazendo o seu querer, dentro do chamado que Ele mesmo nos deu, e fazendo a obra de Deus. Em Deus, o diabo não encontrará brecha para poder armar ciladas e nos levar à queda. Sede sóbrios, vigiai, precisamos ter prudência, cautela, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor bramando como leão, buscando a quem possa tragar, ao qual resistir firme na fé, sabendo que as mesmas aflições se cumprem entre os vossos irmãos no mundo. Quando nós estamos passando por uma dificuldade, uma privação, uma provação, nós tendemos a esquecer que existe milhares e milhares de irmãos nossos, cristãos, fiéis ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que estão passando por problemas, algumas vezes até pior do que o nosso. Mas o nosso Deus, Ele é poderoso, irmãos, para em fração de segundo mudar todo o quadro, mudar toda a situação e nos fazer saltar de alegria. O nosso Deus é um Deus que nos dá grande vitória e nós precisamos então tão somente perseverar crendo nele de todo o coração. Pedro então ele prossegue: e o Deus de toda a graça, que em Cristo Jesus vos chamou à sua eterna glória, depois de haver despadecido um pouco, Ele mesmo vos aperfeiçoará, confirmará, fortificará e fortalecerá. Lembrando que os nossos irmãos ali, os quais Pedro está endereçando a sua carta, estava passando por grandes dificuldades, grandes privações,
por se manterem fiéis ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E quantas vezes nós também, irmãos, por pregarmos o evangelho genuíno, fazermos a obra de Deus de coração, com a motivação correta, vamos também passar por grandes dificuldades, grandes lutas, privações, mas o nosso Deus, Ele é aquele que nos aperfeiçoa, nos confirma, nos fortifica. É o que Pedro aqui deixa bem claro para cada um de nós. Ele é o Deus de toda graça, nos alcançou pela graça mediante a fé para viver em novidade de vida, viver para Ele, a despeito do contexto, do cenário qual estejamos nesse momento. Ele é o nosso alvo, é o nosso quinhão, nossa porção, a nossa herança, e precisamos permanecer nele. Algumas vezes estaremos no vale das lágrimas, mas Ele estará conosco. A Ele seja a Deus, o nosso Deus, a glória e o poderio para todo sempre. Amém. Pedro ainda, aqui no final, nas suas considerações, vai lembrar de alguns cooperadores que estiveram ao lado dele. Irmãos, a obra de Deus não é feita por um homem só. Quando eu falo homem, estou aqui aludindo aos dois gêneros. Nós precisamos de amigos para realizar a obra do nosso Deus. E Pedro aqui, ele fala sobre Silvano. Por Silvano, nosso fiel irmão, como cuido, escrevi abreviadamente, exortando e testificando que esta é a verdadeira graça de Deus na qual estáis firmes. Assim como o apóstolo Paulo tinha ali alguns companheiros, alguns amigos, teve ali Barnabé, teve em alguma ocasião também o doutor Lucas, um médico amado. Aqui o apóstolo Pedro, ele também tinha companheiros, e havia ali um amigo, Silvano, que lhe ajudou ali a escrever essa carta, esteve ali em sua companhia, o auxiliando, e ele faz aqui lembrança do irmão Silvano. A vossa coeleita em Babilônia vos saúda, e meu filho Marcos. Ele aqui menciona então João Marcos, o evangelista que escreveu o evangelho, que tem o seu nome. Quando ele diz filho, nós entendemos que Marcos era o seu filho na fé. Saudai-vos uns aos outros com ósculo de caridade, ósculo de amor. Havia ali dentro daquela cultura essa saudação de beijar no rosto. Em dado momento eu estive em uma Assembleia de Deus ali no Uruguai, e chegando lá, eles saudavam com ósculo santo. Seguraram ali a minha cabeça, meu rosto, e beijava o meu rosto. Era uma cultura que havia ali no primeiro século, na igreja dos primórdios, a igreja que Pedro está endereçando a sua carta, e ainda há até hoje, como há ali em algumas Assembleias de Deus. Eu tive a oportunidade de participar, cultuar o meu Deus ali. Nessa ocasião eu saí do país a trabalho, e cultuando lá havia ali o ósculo santo, o beijo no rosto. Paz seja com todos vós que estáis em Cristo Jesus. Amém. Jesus nos deu a paz. Ele é o príncipe da paz. A paz que temos vem dele. Ele é a fonte da paz verdadeira. Quando cremos em Cristo de todo o coração, somos justificados. A justiça de Cristo nos é imputada, e a partir de então
nós que estávamos em inimizade com Deus, estávamos embaixo da sua ira. A Bíblia diz que éramos filhos da ira, agora, uma vez justificado, tendo a justiça de Cristo imputada a nós, desfrutamos de paz com Deus. Somos filhos de Deus, Deus é o nosso Pai. Somos herdeiros de Deus e co-herdeiro com o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amados, chegamos aqui ao término de mais uma exposição. Fechamos aqui a primeira carta do nosso tão amado apóstolo Pedro e, querendo o nosso bondoso e amado Deus me dando vida até lá, na próxima exposição já estaremos aí na segunda carta do nosso tão amado apóstolo Pedro. Vamos orar? Deus amado, nós louvamos o teu nome, engrandecemos a tua pessoa bendita. Obrigado por essa grande oportunidade de aqui poder compartilhar do teu amor e da tua palavra. Entregamos nossas vidas nas tuas mãos e assim oramos agradecido por tudo, em nome de Jesus.